alma, levanta a voz. Chegou a hora, vem e se faz. A luz acende aqui entre nós. Começamos mais um Amigo em Cristo. Começamos mais um Amigo em Cristo. Uma boa noite para você que está nos acompanhando em mais um Amigos em Cristo. Mais um Amigos em Cristo. Isso, estou aqui com o Diego hoje. Você tá bem, Diego? Tô bem, graças a Deus. Então tá bom. E desde já apresentar para vocês o nosso convidado de hoje. Roberto Carlos dos Santos. Sou eu. Você tá Esse bem? cara sou eu. O senhor tá bem? Com a graça de Deus, eu tô maravilhoso. Não tem só ele não, né, Felipe? Tem um... Tem, por trás das câmeras tem o Atrás das André câmeras também. Tem um André ali, ó. André. Ponta a cara aí, Tá André. participando hoje. Ponta... Aí, ó. Não pontou. André não quer aparecer. Vai ter a vez dele. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar hoje com essa participação especial. Fazia um tempinho já que era para acontecer, mas graças a Deus deu certo hoje. Você quer começar, Diego? Eu posso começar. Pode começar aí. Então tá bom. Começar não. Vamos começar lá com a primeira pergunta. Eu queria perguntar para o senhor como que começou, qual que foi a ideia de ter o Bolatec, qual que foi a ideia do nome, se foi alguém que Explica pros pessoal inspirou também. o senhor também. Que o Roberto aqui, Isso. ele é o dono do... Fundou o Bolatec, Isso. né? E a gente trabalha com ele lá. E ele começou tudo, né? Ele vai explicar um pouquinho sobre o começo do Bolatec, como surgiu essa ideia, hoje, quantos funcionários tem, né? Você explica para nós, Bola. Boa noite a todos, vou apresentar para você, né? Eu sou o Roberto Carlos, mas todos me conhecem por Bola já faz algum tempo. Aí acho que já deu para captar a mensagem da ideia da pergunta que eles fizeram a respeito do nome. Eu tenho, já faz algum tempo que eu tenho apelido de Bola, eu não sei porquê, mas tenho esse apelido. E diante disso, aí eu sempre vim, assim, trabalhando com o pessoal, prestando serviço, aí resolvi aproveitar o nome, fazer um marketing, né? Aproveitei e pus Bolatec, que graças a Deus o nome, lá vai dando certo, lá vai indo. Tá certo. E quem foi o primeiro funcionário? E eu sempre tive a ideia de trabalhar sozinho. Aí até conheceu o Diego. Tinha um irmão meu que às vezes ia, às vezes não ia. Mas aí um dos pioneiros mesmo da empresa Bolatec aí junto com a gente aí, com certeza é o Diego. O Diego foi o primeiro e tá agarrado até hoje, não é mesmo, Diego? Opa, é verdade, é verdade. E o senhor tem pretensão além de... Porque pra quem não sabe, pessoal, o Bolatec, ele... são várias coisas, né? Mas hoje em dia, o que é focado mais assim é aparelhos médicos, né? Já trabalhamos com manutenção de equipamento. Umas das atividades, coisas. né? Se vocês puxar o nosso KNAI lá, vai ter várias atividades que a gente está exercendo hoje, mas de imediato, assim, o que a gente atende mais são equipamentos médicos hospitalares e também a parte de instalação de internet. Isso. E o senhor tem pensamento de abranger isso mais? Ou o senhor pensa em manter? E o que acontece? Na verdade, o empreendedorismo, isso aí eu acredito que tá no sangue. E eu já faz, para falar a verdade para você, desde pequeno, eu venho tendo esse movimento assim de vender alguma coisa para comprar outra e vai negociando e às vezes ganhando, às vezes perdendo, mas sempre estando na atividade. E diante disso a gente nunca quer parar, né? O céu é o limite. E a gente, quando vai surgindo mais algumas novidades, a gente estuda a possibilidade de estar agregando junto com a nossa empresa e dentro disso, se for possível, a gente, se for uma parceria legal, se for igual que aconteceu, que a gente não atuava na parte de internet, hoje atua também, e dentro disso a gente está aberto para estar agregando mais atividades dentro da empresa, desde que venha a nos trazer algum benefício, né? Sim, e pessoal, a gente vai estar deixando o Instagram do Bola, do Diego, o meu também, do André também.
O André também, você tem Instagram? Não tem nada. Não tem, mas a gente vai deixar O André vai ter, depois ele Facebook, aparece os aqui. dos nossos aqui, a gente vai Tem deixar do Bola Facebook. Tech e o pessoal do Bola também. Tá bom, pessoal? E pegando o gancho já dessa pergunta da questão do empreendedorismo, eu queria perguntar pro senhor como é que é pro senhor encaixar tudo isso com a família. Porque o senhor tem uma empresa, o senhor tem uns funcionários para cuidar. Então, como é que o senhor consegue encaixar tempo, tudo isso aí para poder dar tudo certo, para não sair fora do controle? Que é difícil hoje, né? Sim, Que é difícil hoje, né? sim. Realmente sair fora do controle, sai mesmo. Isso aí não tem jeito, não vendo que você vai parar numa esta ali, outra aqui. Mas o que que ocorre? O que ocorre é que tem que entender que a gente tem que trabalhar. E hoje eu me vejo na empresa, a maioria das pessoas lá, eu me vejo como família também. A gente vive, passa muito tempo junto lá com o pessoal lá. E a gente tratar de outra forma é viver mal. E a gente tem que saber que a gente tem que respeitar as pessoas dentro disso. A gente respeitando a família, as pessoas que estão trabalhando com a gente. Quando há esse respeito diante de ambos os lados, a coisa flui bem, que a gente acaba se tornando uma família já dentro da empresa mesmo. Lá também, o Roberto, ele gosta muito de música, né? Eu vejo lá sempre o Roberto tá lá no conservatório, cantando. Ele gosta. Gosto. Fala um pouquinho aí, Bola, sobre... Então, eu sempre gostei muito de música. Já tentei compor algumas vezes, tem algumas aí, tá na moita. Mas o que acontece? Diante disso, a gente gosta de brincar muito, eu gosto de cantar, gosto de brincar, mas às vezes às vezes gosto de brincar também, eu tenho que ter um pouquinho de qualidade. A gente busca um pouquinho, estudar um pouquinho, fazer um pouquinho de música, mas, assim, muito longe, assim, do ideal. É pra brincar mesmo, é um hobby mesmo, só pra brincar, porque o meu negócio é trabalhar na empresa. Mas lembrando também, né, Bola, se também não tiver aquele estudo, saber cuidar do que tem, né? A voz, tudo aquilo ali, tudo hoje na vida da gente passa, né? Não, A voz passa. Aí você não tendo um estudo, alguma coisa, você vai perdendo aquilo ali que era para você manter, né? Bem, o estudo também é para manter o que você já tem também, né? É aperfeiçoar Sim. também e manter, porque Sim. dependendo de cantar direto, ou até mesmo esse professor que vai falando muito e tal, e a voz vai acabando, aquilo ali vai, né? Não, porque às vezes alguém pergunta, muitas vezes a gente pergunta pra mim, o que você faz? Você estuda o quê? Qual é o instrumento que você estuda? Eu falei, estudo a voz. A voz, todo mundo sabe que é um dos primeiros instrumentos que teve. A voz é um instrumento. E a gente tem que cuidar dela como qualquer outro instrumento, ou às vezes com mais ainda cuidado. E a gente tem que tomar muito cuidado com a voz, mas eu não sou especialista, não estou só dando um toque, porque eu sou um aluno de música. Mas a gente vai aprendendo, que a gente aprende, a gente quer passar. Muitas vezes a gente até brinca, se eu tivesse meus 15 anos. Mas Deus é tão maravilhoso que dá essa oportunidade pra gente. Às vezes, se eu tivesse meu 15, hoje meu filho está com 15. E eu posso passar essa experiência para ele. Claro que jamais eu vou querer viver a vida dele, porque cada um tem a sua. Mas Deus é tão maravilhoso que dá essa oportunidade para a gente. Não só para quem não tem filho, para quem tem filho, para quem não tem também. Tem sobrinho, tem primo, tem pessoas próximas aí com idades menores que a gente pode estar passando a experiência que a gente tem hoje para eles. Aproveitando também o gancho também, Bola, você tocou alguns instrumentos também, né? Sim, já toquei percussão, já toquei instrumento de sopro. Já toquei baixo sinfônico de 4 pistas. E a gente até pensa hoje em voltar, depois que a gente já atingiu uma certa idade, e fala, por que eu larguei, por que eu parei? Claro que a gente tem, às vezes a gente põe obstáculos na vida da gente que a gente mesmo cria. Todo mundo pode, basta querer o que você quiser. Você tem que cuidar do seu e largar um monte de cuidado do outro. Porque se o outro conseguiu, você também pode conseguir. Deus dá essa oportunidade para todos. E em questão do instrumento, o senhor acha que dá para voltar e conciliar isso com o trabalho? Com trabalho, família? Então, aí volta na tecla que eu acabei de citar agora. Tem oportunidade para todo mundo. Se você quiser realmente, você consegue. Tudo que você quiser, você consegue sim. Se eu quiser trabalhar e tocar instrumento, claro que consegue. Mas isso aí depende muito do querer.
E quando você quer uma coisa, se você querer de verdade, você consegue. Agora, se você quiser uma coisa superficialmente, aí fica difícil você conseguir. É verdade. E é uma coisa que o senhor pensa em voltar? Penso em voltar, inclusive já recebi convites, e às vezes, quem sabe, no futuro próximo aí, 2026, quem sabe? Aproveitando também, assim, a tua vida religiosa, assim, lá na igreja, né? Que eu vejo que você trabalha muito com os jovens lá na igreja, né? Cuida muito dos jovens, casais, encontros Isso. de casais, né? Então, eu sou uma pessoa que, vamos dizer assim, que eu tô longe demais de seguir as pegadas de Jesus. Tô longe demais. Mas na medida assim, nem do possível, na medida minha, no caso, né? E eu tento, entendeu? Mas eu quero que eu tenha que ir mais afinco a respeito disso, mas assim, na medida minha, eu tô indo, posso melhorar muito mais. É porque, na verdade, a gente trabalha com os jovens, com o EJC, e trabalhamos com a parte dos casais também, do encontro de casais com Cristo. Mas o que eu acho assim, eu acho muito bonito, claro que ambos usam muito bonito, mas os jovens, porque os jovens é o ouro, é o nosso ouro. Por quê? Você vê as igrejas hoje, as pessoas de mais idade, você vê as igrejas aí, sempre tem bastante. Claro que eu não estou desfazendo de ninguém, mas o que eu estou querendo dizer é que os jovens é o nosso futuro. E a gente tem que trazer esses jovens para dentro da igreja, a gente tem que trazer esses jovens para dentro da igreja, porque os jovens de hoje eles estão um pouco ociosos, um pouco deixado no mundo, entendeu? E a gente levando as pessoas para a igreja é o nosso futuro. E os jovens, o que tem que entender? A igreja tem que levar os jovens para a igreja de jeito diferenciado do adulto. Porque os jovens têm a mente diferente, você tem que levar com mais brincadeiras, claro, com respeito, com mais louvores, música, do jeito que você acha melhor. Tem que ter. Se você convidar os jovens, vamos montar uma banda na igreja, já é diferente, já é uma coisa mais diferente do que você montar. Entendeu? É um compromisso que você tem que pôr um compromisso com ele, com a igreja, e trazer ele para dentro da igreja com uma finalidade de liberdade, entre aspas, liberdade dentro da igreja, não aquela coisa muito rígida. Aí eu acredito que a gente consegue levar mais os jovens para a igreja. Porque se a gente não carregar, né? Se a gente não levar, porque o mundo oferece muita coisa, né? Muita coisa boa que Infelizmente, carrega os jovens hoje. Infelizmente, tá assim em todo lugar, né? Em todo lugar. Está sendo oferecido em todo lugar e coisas que não é viáveis. E a gente tem que entrar no meio aí e tentar fazer o possível. E entrando também um pouco nessa parte de fé, eu queria que o senhor falasse um pouco também uma coisa que eu acho muito interessante, porque eu sou uma pessoa que convive um pouco com o senhor, a respeito do casamento. Uma coisa que eu acho muito interessante no senhor também é o jeito que o senhor age com a família, por isso que eu perguntei da família, e o casamento. Então, Deus é tão maravilhoso, eu volto a insistir nessa tecla, porque ele é maravilhoso a todo momento, amém? Amém. Então, diante disso, eu fui contemplado, fui maravilhosamente com uma esposa que também fez esse lado maravilhoso do casamento comigo, né? Eu tenho uma pessoa muito boa do meu lado, e quando o casamento é o seguinte, o casamento são trocas, a gente tem que ceder, a gente, entendeu? Tem que entender, não é todo momento que você está 100%, e diante disso o outro já tem que fazer essa leitura, falou, opa, hoje não dá pra mim, deixa eu aceitar aqui, deixa eu lavar os pratos ali, porque hoje ficou pra mim. Hoje eu já lavei. Então, você lava os seus pratos, porque e eu não lavei o meu, mas eu vou lá. Entendeu? Mas brincadeiras à parte, mas o casamento você tem que saber que é união, não é divisão. A união tem que fazer esse casal ir longe. E tem várias etapas dentro do casamento, né? Claro que tem o início tal, que a pessoa fala, o início é beleza, mas depois vem filho, às vezes vem filho, vem... Aí você fala, agora complicou. Eu falei, não, agora clareou. Porque desde quando chegou meu filho, ali foi um divisor para mim. Eu acredito que para a maioria dos casais, né? É um divisor, porque quando você não tem filho, depois que você tem filho, aí você já não vive só para você,
ou para a esposa, realmente você vive mais para o filho do que para o casal. Aí você tem que ter esse discernimento de saber criar o filho também, respeitando, não deixando de lado o esposo ou a esposa, no caso, mas sabendo levar ali, fazendo o possível. Às vezes você dá uma escorregadinha, você dá uma sentada, opa, ontem ali eu pisei na bola, deixa eu fazer um chameguinho aqui, fazer uma coisa mais elaborada aqui, porque ontem eu pisei na bola. Aí você recupera ali e vai levando, sabendo que todos estão sujeitos a erros, mas também temos que reparar. E já perguntando em cima disso também, como que é para o senhor ter um filho? Porque é uma dúvida que eu tenho, que eu não tenho, tenho só 21 anos, mas é uma coisa que eu sempre pergunto, já perguntei pro Diego já aqui, já perguntei pro André que tá atrás das câmeras, como é que é ter um filho, porque você já é casado, você tem uma empresa, você tem pessoas na empresa que você tem que cuidar dessas pessoas, como o senhor falou, que são uma família também, e ainda tem um filho. Então, eu tenho um filho, isso aí foi Deus que enviou para mim, e eu não tinha fechado a porta, né? Até porque minha esposa tinha falado, não, um só tá bom. Eu falei para ela, vamos mais um, a Bianca, pegou e falou, não sei. Aí ficou naquela, vai, não vai, Bianca não vem, aí quando pegou, Bianca não veio. Até agora, né? Porque eu ainda tô Vai ativo. vai saber se vai vir depois, né? Não, até mesmo porque, voltando a dizer, Deus é maravilhoso, amém? É verdade, amém. Deus é maravilhoso, ele pode estar, né? Aí, se acontecer, vai ser mais um receber, presente, né? com certeza. Braços abertos. Mas né? tendo um filho hoje, nossa, eu tô muito feliz, muito satisfeito, mesmo porque ele atendeu, até superou minhas expectativas como pai. E como que assim, com esse mundo que a gente tem hoje em dia, como que é você ensinar o seu filho, no caso, né, o Caio, porque ele tem 15 anos hoje, né, então, querendo ou não, é uma idade que ele já começa a conhecer coisas, tudo bem que já é 15 anos, já tá chegando quase perto dos 18, mas ele já começa a conhecer coisas, tem amizade na escola. Como é que é para blindar, não sei se a palavra certa é essa, mas blindar para certo tipo de coisa não chegar a atingir, eles vão falar assim? Então, eu acredito que blindar não é a melhor forma. Infelizmente, a gente não tem esse poder. Senão a gente pensa assim, não vou pôr meu filho dentro de uma blindagem, assim, pôr dentro de um vidro, eu vou cuidar dele, vou carregar ele na mão. Isso é impossível. O que acontece é que, infelizmente, o mundo apresenta tudo para eles. A gente, às vezes, não quer fazer de bobo, mas você sabe que isso aí não existe. Tudo está apresentando, inclusive, às vezes, até dentro da casa, na internet, não precisa ter internet, está na escola, está na rua, está em... Até mesmo porque hoje ele faz o movimento dele quase sozinho em relação em vindo da escola. Hoje eu até vou buscar ele, porque hoje ele sai mais tarde. Mas, claro que preocupa muita gente, e diante disso que eu estou falando para você, eu trabalho com jovens, eu trabalho com essa mente. Meu filho, o que aconteceu? Lá no IJC, o pessoal, as crianças têm uma certa idade para ir para lá. E quando meu filho atingiu a idade, ele foi, aí lá é tudo de um trajeto especial lá que a gente cuida deles lá. E quando ele estava fazendo o encontro de jovens, nossa, foi uma maior alegria para mim. Eu vi meu filho ali, aquilo ali para mim era uma realização para mim. E depois, quando ele saiu desse encontro de jovens, ele começou a trabalhar. O ano passado ele já trabalhou no encontro de jovens, ele já estava servindo os outros jovens, ele já estava trazendo jovens. Eu até brinco muito com ele, Caio, pessoal da sua escola lá, o teste para o IJC, vamos. Aí, inclusive ontem a gente estava em casa, minha esposa estava fazendo algumas atividades em relação a um concurso aí, e a gente ficou muito preso em casa, mas ele espontaneamente falou, pai, hoje eu tenho que ir na missa. Eu falei, maravilhoso. Ele falou, vou na igreja hoje. Que vocês participam? A gente, assim, eu gosto de falar assim que eu busco Deus, mas a gente está buscando Deus. Eu frequento a igreja do Rosário, mas eu vou em outras também. Às vezes eu vou Boa Esperança, eu estou em outras. Eu sempre estou... Eu acho bonito a pessoa buscar Deus. E isso que é o mais importante, independente. Importante, o foco. Por que eu fiz essa pergunta, gente? Porque
É interessante isso que ele falou, porque hoje em dia a gente tem muita gente que eu sou crente, não vou me misturar com o pessoal que é de outra religião. Não, gente, a gente tem que, como ele disse, a gente tem que buscar a Deus. Então, se for para misturar, para a gente espalhar Jesus ali, a gente tem que se misturar. Nós já temos problema demais, Com guerra, certeza. drogas, pandemia que teve, tantas coisas. Vamos combater isso. É mais fácil. Nós unidos, nós seremos muito mais. E Deus agradece. Eu quero perguntar também sobre o livro, que eu fiquei sabendo que o Bola já, né, Então, escreveu um livro e esse livro tá legal, pelo jeito lá que eu vi, eu ainda não consegui ler. Mas, pelo jeito aí, o negócio tá legal, né? Sobre o que, Bola? Esse livro, o que te fez levar a querer escrever um livro? O que te... Então, o livro A Felicidade e a Tristeza Fica Perto. Só que a gente tem que saber, isso aí é real, é a realidade de hoje. Só que muitas vezes, no dia a dia, a gente não consegue observar isso, às vezes não quer observar isso. Porque, infelizmente, a gente não pode estar, ou felizmente, a gente não pode estar rindo constantemente, que a gente tem um problema para estar resolvendo. Muitas vezes, um grande, um pequeno, isso aí, cada um sabe o problema que tem. E o que acontece? Ocorreu alguns fatos dentro da minha família que eu cheguei a gente chega a ficar todo doado, mas depois a gente tem que saber que a vida nos traz esses momentos e a gente tem que superar. Passando rápido, eu perdi 4 pessoas da família em pequeno tempo. Teve lá que foi de 7 dias, dentro de 7 dias eu perdi 2 irmãos. E depois em perder mais um irmão e meu pai também. E minha mãe que faleceu em 2010 também. Aí diante disso a gente vai pensando e a gente sabe disso, que a felicidade e a tristeza, infelizmente ou felizmente, está muito próximo. Ninguém é feliz eternamente e ninguém é triste eternamente. Aí tem que saber viver com essa situação aí. pela cabeça em largar, né? Isso. Em deixar, porque pesou na vida, assim, familiar, aí interferiu um pouco no trabalho, né? Isso até porque são muitas coisas, família, empresa, ação, junta as percas. Aí o que passou na cabeça do senhor? Qual foi o momento que, sim, que o senhor já pensou em desistir? Ou... Não, desistir. Bola pra frente. Aproveitar, deixa a bola pra frente. Eu jamais pensei em desistir, até mesmo porque eu tenho meus motivos, né? Eu tenho filho, eu tenho esposa, eu tenho pessoas maravilhosas que me cercam. Inclusive, mandar um abraço pro nosso parceiro João Paulo, uma pessoa que me ajudou demais. Com certeza ele vai estar assistindo esse vídeo. Ele me ajudou demais, assim, porque esse é um irmão que eu tenho. Esse é um irmão que eu tenho, ele é parceiro. E a família também, de lá, eu também. E o que acontece? Que nem que eu volto a falar, Deus é maravilhoso a todo momento, amém? Amém. Deus é maravilhoso a todo momento, realmente. Por quê? Porque diante disso, eu tenho um sogro hoje, que às vezes, eu tenho um sogro e uma sogra hoje, que às vezes eu fico até inibido de chamar eles de sogro e sogra. Eu poderia chamar eles tranquilamente de pai e mãe, porque para mim eles é um pai e uma mãe, realmente. E tem também meu cunhado, que é uma glória, que é uma pessoa muito... E o que acontece? Eu tenho respaldos. Deus não deixa nada em vão. Deus não dá nada a mais que a gente não consegue carregar. Deus é maravilhoso a todo momento, amém? Amém. Por quê? Porque ele nunca... Você tem que saber esperar. Tudo tem o seu momento. Aí voltando um pouquinho... Aí, claro que na hora, gente, o baque é muito grande. E eu vou ser sincero pra você, claro que não é questão de diferenciar pessoas. É questão de momento, é questão de situações. Quando um irmão meu veio a falecer, que foi o primeiro, que eu era o mais velho, veio a falecer, e eu até estava em serviço, foi num sábado, só que quando eu recebi a notícia,
ele tinha sofrido um acidente. Aí eu voltei da cidade que eu estava, acompanhei tudo, e infelizmente não foi possível fazer nada. Aí foi uma decepção, realmente foi perde o chão. Aí depois, logo após, faleceu um outro irmão meu, que, querendo ou não, a gente era mais garrado. A gente era aquela pessoa que os problemas da família, a gente que resolvia, era nós dois. E quando ele veio a falecer, que foi 7 dias depois desse primeiro, aí as coisas complicou mais ainda. Claro que na situação ia complicar mesmo, mas depois que foi cair na ficha. Porque, às vezes, uma coisa que acontecia, nós entrávamos em contato, como é que nós vamos fazer isso? Aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu já não tinha isso mais. Aí acabou. Mas, e diante disso, a gente vem, que nem que eu falei pra você, a gente tem suporte, tem amigos na empresa mesmo, tem o Diego aqui, tem o André, tem o Felipe, que a gente, cara, que no dia a dia a gente vai dissolvendo, com brincadeiras ou não, mas a gente sabe que todo mundo tem problema. Aí volta lá no livro lá, a felicidade e a tristeza, tá próximo, infelizmente. Aí a gente volta nessa página e todo mundo tem problema. E a gente tem que apoiar nessas pessoas que a gente confia. E graças a Deus tem pessoas maravilhosas, volta a frisar, que respalda e deixa a gente um pouco aliviado. É verdade. Aproveitando aqui o seu assunto, Bola, o que acontece? Pra gente viver hoje, né, nessa vida, porque igual o seu livro, isso aqui é capaz de fazer parte também, porque a tristeza e a alegria, ela vai junto. Então, caminha junto. E o que acontece? Para você manter isso, você tem que ter uma estrutura boa, né? Eu digo assim, estrutura Familiar, né? Amigos, ao redor de pessoas. Você tem que ter uma base boa, né? Porque se você não tiver uma base boa, até vai porque cair, já né? entrando nisso, você pode parar e pensar, ó, ao mesmo tempo que ele teve essas percas, que foi a tristeza. Depois passou um tempo, com certeza ele teve conquistas. Teve Então conquista, ganhos. tristeza e felicidade, Elas realmente andam junto. elas Andam andam junto. junto. Só né? que aonde que você for encontrar... E a Bíblia fala isso, Bola, que deixa o joio e o trigo crescer junto. Não é para separar, porque se separar, você vai perder os dois, né? Então deixa o joio e o trigo crescer junto, que no final você vai separar qual que é o que vai servir e o que não vai servir. Então você tendo aquela raiz boa, aquela estrutura boa, o seu filho, por mais que você preocupa com ele, mas você fica pensando, opa, ele tem uma estrutura boa. Eu ensinei ele no caminho certo. Eu ensinei o que foi certo e o que foi errado. O mundo lá fora oferece, mas ele tem uma estrutura boa, ele tem uma raiz boa, né? Então você já tem ali, teu filho vai crescer nessa estrutura, vai crescer com essa mente. Então provavelmente vai ser um professor, vai ser um médico, um doutor aí futuramente. Então já vem com aquela estrutura boa, aquela raiz boa, porque você vê, infelizmente, Bola, a gente vê muitas crianças aí já perdidas, né? Cresce com os pais no meio de drogas, né? Pessoas traficando ali, né? Infelizmente pessoas bebendo e perdendo a vida ali naquela... E os filhos olham aquilo ali, vê o pai e a mãe naquela situação, o que eles vão pensar? Olha, o papai com a mãe tá lá também, eu também vou. Então, né? aproveitando, deixa eu falar pra você, deixa eu dar um jump aqui, deixa eu fazer aqui... Ampliar mais. Não, deixa eu fazer aqui, incentivar as pessoas também. Eu vou pedir uma desculpa pro João Paulo, eu vou contar um pouquinho da sua... Chega junto aí. Vou usar você aí pra gente pôr exemplo aqui. O que acontece? João Paulo foi um menino que cresceu sem pai e mãe. Ele perdeu muito novo. Já desestruturado. Ele perdeu muito novo, só que ele tinha família. Ele tinha tios, tinha pessoas que gostavam dele, porque a família dele era bem vista, ele já tinha as pessoas que estavam ali respaldando ele. E abraçou eles. Né? Ele podia, diante disso, ele podia desviar, né? Ou como ele viu, com certeza, muitos amigos dele desviar, e eu também já vi muitos amigos também, mas ele preferiu acreditar no pessoal do bem, que estava cercando ele no momento, e ele pegou, garrou, trabalhou, estudou, claro que teve muita dificuldade na vida, com certeza mais ainda que às vezes tem a gente, porque a gente tem um pai da gente, de vez em quando, por exemplo, quando eu estava namorando, aí pra Boa Esperança, eu esperava, meu pai, me arruma uns teoquinhos,
que eu queria pôr esperança, e ele não tinha esse privilégio. E ele me ajudava demais. Aí, diante disso, hoje, ele é um orgulho, porque é um orgulho mesmo para a família, mas para todos que vê, porque ele conseguiu atingir o objetivo. Claro que o objetivo não foi atingido só por ele, isso aí foi o filho dele, a filha dele, a esposa, os tios. Teve a união, né? Teve a união, o filho ali. dele formou em medicina, que hoje é um doutor João Paulinho. Aí formou em medicina, a menina também, hoje está com a clínica de estética também, achou que ela gostava de fazer e está atuando. E olha para você ver, isso aí é um exemplo. O que acontece? Infelizmente, a gente tem mania de querer olhar os maus exemplos. Por quê? Porque ele é mais marcante, realmente. Os maus exemplos é muito danado. Você anda certo a vida inteira, você errou uma vez, infelizmente o conserto fica difícil. Mas aí você viu uma coisa bonita dessa, é uma coisa para você encher o peito e divulgar para incentivar outros jovens, entendeu? Isso que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar os bons exemplos e estar jogando eles aí para ver se nasce mais aí. Até porque, se for olhar, se ele fizesse igual muita gente faz, ele poderia ter jogado tudo pra cima aí. Era mais fácil, às vezes era mais fácil fazer isso, né? Mas é que nem que eu falei pra você, ele tinha estrutura ao seu lado lá, que deu respaldo lá, pessoas ótimas lá, e também apoiando, ele também, claro, com a determinação dele, ele conseguiu. Sim. Hoje tá aí, graças a Deus. É o que você falou, as coisas boas e as coisas ruins, é o que está no seu livro lá, né? Isso. Então você vai escolher o que você vai querer seguir. Vem os dois, um acompanha o outro. Mas tem aquele lá que você vai tratar dele mais. É igual duas flores. Se você deixar uma flor ali, cuidar de uma, não cuida da outra, a outra vai morrendo, vai diminuindo. E a outra vai ganhando força. Então, vai daquilo que você vai, né, manter na sua vida. Hoje você tem que plantar, cuidar, para depois colher. Se você quiser colher, se você plantar chuchu, você vai colher chuchu. Se você cuidar do mesmo, ok? Mas se você vier plantando aí maldade, coisa, lá na frente vai te pegar, vai te pegar. Pode demorar, infelizmente a gente não deseja mal para ninguém, mas o pessoal às vezes hoje é muito crítico. O pessoal hoje, o que ocorre? Hoje muitas vezes não tem união. Você detonar o próximo é muito simples. Se você não pode dar a mão para ele, se você não pode ajudar, fica quieto. Fica quieto, vai embora. É mais fácil. Se você não pode ajudar, não derrube. Tenta fazer o bem sem esperar, mas o bem vem. Porque a maior decepção do homem, às vezes, é você esperar elogio do próximo. Não espera elogio do próximo. Faz a sua parte. Faz a sua parte que, com certeza, a recompensa vai ser vindo. É verdade. E pra gente, eu vou fazer mais uma pergunta e depois vou pedir mais uma coisa pra você fazer também, pra gente poder encerrar esse episódio de hoje, que tá muito interessante. Realmente. Às vezes dá pra fazer até a segunda, sim, né? A segunda tá suprindo minhas expectativas do Bola aqui, hoje. porque vai lançar o livro também, né, Bola? Sim. Vai lançar o livro. Depois vou trazer o livro em mãos. O livro em mãos. Tá aqui. Vai ter o dia de autógrafo também. Quero fazer um convite, vou marcar tudo Você certinho. Você já pode... Não, infelizmente eu não posso agendar ainda, porque gente, isso aí ainda não foi liberado. Mas assim que tiver liberado, com certeza... A gente vai fazer o segundo vídeo, sim, né? E a pergunta, tirando um pouquinho desse lado do livro, é uma coisa mais de empreendedorismo. Como que o senhor faz... já queria ter perguntado isso para o senhor uma vez, mas não teve oportunidade, então está tendo hoje. Como que o senhor faz em relação a... Vamos falar de dinheiro. Vamos falar assim do dinheiro. Como que o senhor faz para administrar? Porque aí tem a empresa, tem as contas da empresa, tem a vida do senhor, tem as contas, tem os gastos, tem as coisas que o senhor gosta de fazer, tem os gastos da empresa, tem algo que a empresa precisa comprar para poder evoluir um pouquinho mais. Explica para a pessoa que talvez quer abrir uma empresa, quer começar a abrir uma empresa, quer trabalhar para si mesmo. Como que o senhor administra tudo isso assim, em relação ao dinheiro? Então, vamos falar assim, eu não sou um expert nesse assunto, mas eu levo muito chicotada disso aí, eu posso falar. Então, o que ocorre? A gente não pode misturar, mas eu misturo. Tô brincando. A gente não pode misturar, mas às vezes ocorre da gente fazer essa besteira assim. Sim.
Cara, que às vezes a gente até brinca. O empreendedorismo hoje no Brasil, ele... No empreendedorismo ele é louco. Porque muitas vezes lhe falta um tempo de paz. Que às vezes você não tem, não. Você vai embora, mas você tá já pesquisando, matutando outras coisas, um jeito de sobressair da situação que tá hoje, que às vezes... O empreendedorismo dificilmente... Não é assustando ninguém, não. Isso aí que nem vai estar no sangue, depois que tá, você vai entrar. Não adianta, você vai entrar. Mas o empreendedorismo hoje, e no Brasil, cada vez mais... O tempo passa, fica mais difícil. Fica mais difícil você tá... Porque, o que acontece? Volta lá atrás do que eu falei. Hoje você tem que ter parcerias. Se você ir com ideias diferentes disso, fica difícil você atuar. Aí, essa parte de administração, a gente tem que ter alguém igual uma contadora, o pessoal mais apto, assim, com lidar com a parte financeira, para estar te auxiliando, você tá tentando fazer da melhor forma possível, mas fácil, né? Não. A luta é eterna. Eu sei disso e eu vou continuar. E trazendo um pouco o pessoal, como é que o senhor faz para administrar assim Porque eu estou fazendo essa pergunta, gente, porque eu sou jovem. Querendo ou não, muitos dos jovens, eu mesmo tenho cabeça. Eu vou confessar para vocês, eu não sei gastar muito bem meu dinheiro. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Pro senhor que já é um pouco mais, já viveu um pouquinho mais, já tem empresa também. Então, o que acontece? Minha esposa é melhor administradora dessa parte do que eu. Tirando aquela parte de sapato, roupa, essas coisas. Aí, eu sou mais, vamos lá que eu sou às vezes mais compulsivo. Às vezes eu vou no mercado buscar um leite, o leite não vem, meu carrinho vem cheio. Aí muitas vezes, mas o que acontece? E eu sou do tipo de pessoa, penso muito no amanhã, mas eu vivo muito bem o hoje. Eu gosto de estar vivendo também o hoje, claro, preocupado com o amanhã, mas eu gosto de viver bem o hoje. Aí às vezes eu me rego, cara, de várias coisas, mas assim, em termos de conteúdo de dinheiro, claro que a gente quer fazer várias coisas que a gente não pode fazer, a gente vai dosando e na medida do possível a gente faz sim, mas tem que ser dosado. O que acontece? Você tem que ter objetivo. Você nunca falei pra você, a pessoa pode ter o que quiser, basta partir dela. Por exemplo, se você quiser ter um carro, você tem que traçar aquele objetivo. Às vezes você tem que largar de comer um pote de açaí, às vezes tem que largar de comer um x-tudo, às vezes você tem que largar um pouco de subir na rua Santa Cruz várias vezes por dia, às vezes você tem que cortar várias coisas para você atingir aquele objetivo, você atingir aquele objetivo que você traçou. Vamos falar assim, eu quero um carro. Tudo bem, você quer um carro, mas o que você precisa fazer para ter esse carro? Ó, eu ganho X, eu preciso tirar 600 por mês para me pagar esse carro. Dá para mim? Dá para você. Você consegue fazer isso, mas você tem que cortar algumas regalias que às vezes a pessoa... Infelizmente, por isso que eu falo para você. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas tal pessoa tá com um carrão, tal pessoa tá com aquilo, mas você não sabe o que a pessoa sujeitou a fazer para ter aquilo ali. É o tal do objetivo. Vou falar assim, a pessoa, eu quero ter uma casa, a casa é minha, mas eu financiei essa casa, mas como você financiou essa casa? Aí hoje eu tô numa perda nada, meu cartão tá estourado, meu não sei o que, mas hoje eu não tô saindo de casa, não tô viajando, eu tenho vontade de ir pro Barretos, mas eu não vou. Por que eu não vou pro Barreto? Eu tenho parceiro da minha casa para pagar, entendeu? Tem tudo isso. São sacrifícios. São sacrifícios. Aí a pessoa, às vezes, fala assim, nossa senhora, olha o carrão que aquele rapaz tá, olha a casa daquele rapaz, que beleza da casa daquele rapaz. Mas você tem que saber que o sacrifício tem que partir da pessoa, que a pessoa consegue esse benefício. Não adianta a pessoa crescer o olho, como fala, nas coisas dos outros, aí você esquece do seu, o barco vai só afundando do teu lado. Vai ficando para trás. Exatamente. Vai crescendo. Faz o seu, traça um objetivo para você e seja firme, confia. Volta lá, gente, pessoal, vamos confiar mais em Deus, pô. Mas confiar em Deus não é deixar tudo na mão de Deus, não. Você tem que ter atitudes, você tem que fazer. Aí Deus vai te apoiar, com certeza. Essa parte eu penso também um pouquinho, que a gente tem que arriscar, né? Então, arriscar com sabedoria, arriscar Sim, com o pé no chão. sabedoria. Porque o que acontece?
Arriscar, o que, que é? Ter um pacote de boleto na mão, mas eu não vou ter um pacote de boleto na mão jogado ao vento, Zé, cara. Eu tenho um pacote de boleto na mão sabendo que eu vou trabalhar para isso aí. Eu vou trabalhar para pagar aqueles boletos. Aí desde quando você vai trabalhar para... Porque hoje dificilmente você vai ter um pacote de dinheiro na mão. Você vai ter o pacote de boleto na mão com facilidade. Mas desde quando você vem a pagar aquilo ali, você vai trabalhar, você vai pagar. Você sabe, se você trabalha, você tem capacidade para trabalhar, você pode ter capacidade de pagar. Conquistar um bem aí que você tem vontade, tem que ter nem coragem, a audácia. Isso aí. Pessoal, e fazendo... na verdade não é uma pergunta, é um pedido para a gente poder encerrar esse episódio de hoje. Trazendo um pouco para aquele assunto que a gente estava conversando, mas um pouco antes desse assunto, sobre a questão dos jovens. Como o senhor trabalha com os jovens, o senhor faz a palestra, tem esse trabalho com os jovens na igreja. Eu queria que o senhor passasse uma mensagem, não só para os jovens, mas para todos que estão assistindo esse episódio de hoje. Como que a gente pode vencer na vida? Como que a gente pode ser melhor com Deus? Como que a gente pode ser melhor, como que a gente pode ser melhor com as pessoas que estão no nosso ambiente, na nossa vida, no geral? Como que a gente pode ser melhor no geral? Olha, que nem que eu até brinco muito com o André, brinco muito com esse pessoal, porque hoje, até o Diego, nós brincava muito com um colega de serviço que a gente tinha, porque pregar hoje tornou fácil. Mas você cumprir a palavra é mais difícil. Por isso, quando você fala e não cumpre, fica muito fácil. Claro que eu erro demais a todo momento. Mas o problema é que a gente tem que policiar isso aí para a gente melhorar. Mas você pode brincar, mas você não pode prejudicar o próximo, que nem que eu voltei a falar. Quando você prejudica o próximo, aí já complicou tudo. Você tem que ser uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa... Você não precisa dar seu dinheiro para mim, não. Eu queria, mas eu sei que você não vai me dar. Você não precisa me dar seu dinheiro para mim. Mas você tem que ser uma pessoa agradável. A coisa mais bonita que tem, que eu mais curto, é quando eu sou bem recebido nos lugares. E quando você é bem recebido no lugar, é um termômetro para mostrar que você faz bem pro próximo. Quando você chega e você não é bem recebido, alguém fala, nossa, mas chegou aquilo ali, Deus me livre, deixa eu sair. Se não for chulé, for outra coisa. Mas se for sua aparição, aí já complica. Aí já pode dizer, tá louco, eu não estou sendo bem recebido aqui. Aí você já pode ver que você não está sendo agradável, é porque você não está fazendo bem ao próximo. E você fazer o bem, você não precisa cegar o olho e falar, não, eu tenho que fazer o bem, eu tenho que fazer o bem. Deixa naturalmente as coisas fluir. Fazer, eu vou te dar um exemplo. Às vezes, se você não consegue torcer, nossa, aquele cara lá conseguiu passar na faculdade, que beleza, que coisa linda. Isso aí você não precisa nem elogiar. Só se você ficar quieto, você já está ajudando. Agora você fala, nossa, o cara passou, aquilo lá não vale nada. É a faculdade lá de falar para você, qualquer um passa. É fazer a prova e ser chamado. Aí é complicado demais. A gente tem que valorizar as coisas dos outros também, para a gente ser valorizado das nossas. Aí esse conselho que eu deixo, valoriza também o próximo, seja amigo, seja uma pessoa agradável, que você vai conquistar várias coisas, com certeza. E para agora finalizar realmente, que eu era para implementar, mas não acabei não implementando, quero que o senhor deixe também uma palavra de incentivo para essa pessoa que talvez ela queira desistir, ou já aconteceu como aconteceu com o senhor, de perder alguém, essa pessoa não está conseguindo se levantar, né? Como a gente somos pessoas que frequentam a igreja, vocês pregam, o Diego prega também. Eu queria que o senhor falasse um pouco assim para essa pessoa que já está até pensando em desistir, mas qual a palavra o senhor deixaria para esse ouvinte aqui hoje em relação a isso? Pare um pouquinho, pensa que... Olha comigo aqui. Eu falei, volto a repetir, eu gosto muito de repetir, Deus é maravilhoso. Amém. A todo momento. O que ocorre? Deus é maravilhoso a todo momento porque Deus não deixa nada vazio. Ele preenche todos os espaços. Pode ter certeza disso. Se você teve uma perca, pode ter certeza que vai ter coisas melhores para você. Lê meu livro. Lê meu livro, a tristeza, ela está próxima ali, a felicidade e a tristeza está próxima, mas você tem que saber viver com isso aí.
Você tem que saber viver. Pode ter certeza que a tristeza não é para sempre. Como a felicidade também não é. Mas pode ter certeza que Deus vai te trazer muito conforto, muito carinho, como me trouxe. E é isso, pessoal. É com essa palavra, com isso que a gente finaliza o nosso episódio de hoje. Posso deixar o livro fixado nos comentários ou o senhor prefere lançar primeiro? Pode deixar, Pode até mesmo deixar? porque vamos começar com a obra. Vamos fazer o povo ler esse livro, vamos dar... Quem sabe que tocando pelo menos em uma pessoa, Felipe vai tá lindo. lançar aqui depois no cantinho aqui, né, Felipe? Isso. E nos Cantinho, comentários né, também, Bonasso? pessoal, poder abrir o livro depois, tá bom? Eu agradeço a vocês, agradeço ao André. A O todo André mundo tá ali que- atrás, ali, Sim. ó, ajudou ali atrás das câmeras ali, ele não quer É a aparecer. nossa produção. Eu agradeço a vocês também que estão acompanhando a gente hoje. Peço para que vocês sigam as nossas redes sociais. Já foi deixado aí no vídeo. Tá bom, pessoal? Curte, comenta se você achou algo interessante desse vídeo. Ativa o sino para que você possa receber mais vídeos como este. Não vai acabar por aqui, vai ter mais convidados. Possa ser que a gente volta aqui de novo, né? Tem a Isso. parte Já faz 2. um convite Por que especial não? ali, Bola, pro Então, Paulo. João Paulo vir aqui, ó, tem que, né? Isso, João falar um Paulo. pouco sobre a vida dele também, né? isso, sobre- João Paulo. João Paulo, né? vem aqui Isso. trazer suas experiências de vidas, que eu Vai tenho ser muito certeza que vai importante ser pras muito pessoas, importante para criar muita coisa para muita gente. Isso, muita Saber gente. que nada é fácil, mas é vitorioso, né? Não é Amém. verdade? É vitorioso. O Amém. importante é a vitória que a gente alcança. Com certeza. Roberto, muito obrigado. Bola! Eu que agradeço, muito obrigado eu estou pela sempre à tua disposição. visita, viu? Aí precisou de qualquer Felipe, coisa. Obrigadão. Obrigado. Hoje Deus nós te vamos Pelo abençoe. tempinho. finalizar, né? Mais Isso, um finalizar. amigo em Cristo, né? Vamos finalizar com o Felipe aí agradecendo. E é isso, pessoal. Se você gostou, comenta. Se você quer mais disso que aconteceu aqui hoje, comenta deixa nos comentários, tá bom? E Deus abençoe todos vocês que assistiram e muito obrigado por acompanhar mais um Amigos em Cristo. O som pra mentir a multidão cava com as luzes. Filme leve tá preenchendo espaços harmônico. O sol se despede no horizonte tão calmo. As vozes se unem num coral tão alto. Cada sorriso guarda um momento de fé. Encerramos mais um Amigos em Cristo, coração comum.